Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a Lolinha, a professora de historinhas. Oi, amiguinhos! Eu sou a Mila. Oi, galera! Eu sou o amiguinho Johnny. Somos a turma da Lolinha. É! Muito bem! Nós estamos aqui com muita alegria para trazer mais uma historinha muito legal para vocês. Mas antes de mais nada, quero falar sobre o nosso Instagram, Turma da Lolinha OFC. Sigam a gente lá, hein? Turma da Lolinha OFC. E também se inscrevam neste canal de YouTube. Estamos sempre postando novidades para vocês. Bom, hoje vou contar mais uma historinha, mas será daqui a pouquinho. Fiquem aí, é rapidinho, um minutinho só. Fiquem aí. Já vai começar. Já vai! Agora sim! Vamos aprender uma nova historinha com a turma da Lolinha. Eba, eba, oh, oh, oh. Vamos aprender uma nova historinha com a turma da Lolinha. Vamos para a nossa historinha de hoje. Qual será a história de hoje, Lolinha? Vocês estão curiosos? Querem saber? Queremos! Hoje vamos aprender a história da Arca de Noé. Arca de Noé? Eu já ouvi falar sobre isso na minha igreja. Eu também já ouvi. Dizem que a Arca de Noé era uma casa flutuante. É mais ou menos isso, Juni. Mas na verdade foi um grande barco que Noé construiu a pedido de Deus. Era tipo um iate? Noé tinha um iate? Então Noé era um cara muito rico. Ah, vocês sempre ficam querendo tirar conclusões antes de ouvir a história. Parem com isso. Não se tratava de um iate de luxo, nem mesmo era um iate nem uma casa flutuante. Era um grande barco feito de madeiras, parecido com um navio. Mas para entendermos a historinha direito, vou contar do começo. Prestem atenção, hein? Senta que lá vem história. Mais uma para minha coleção. Gosto muito. Que bom! A Bíblia nos fala sobre um plano de salvação que Deus criou para salvar a humanidade. Era uma época em que a maldade no mundo chegou a um nível muito grande. As pessoas faziam coisas muito erradas e todos eram muito violentos. Deus olhou do céu para aquelas pessoas e viu que a situação era muito séria e desagradável. A violência se espalhou pelo mundo afora. Igual hoje, Lulinha. É, Juni, estamos vivendo em uma época bem parecida. Vejo falar sobre muitas coisas ruins que acontecem por aí. É verdade, a maldade tem aumentado dia após dia atualmente também. Mas voltando para a nossa história, Deus planejou acabar com
tudo que ele havia criado, a menos que as pessoas se arrependessem de seus erros e obedecessem à sua palavra. Então, Deus viu que no meio daquele povo mau existia um homem muito sincero, temente e obediente a Deus. A família dele também acreditava e eram tementes a Deus. Noé é um nome diferente. Juni, para de ficar interrompendo a Lolinha. Deixa ele, Mila. Conheço bem o Juni. Noé realmente é um nome diferente, assim como o Juni. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ih, só piora. Os nomes das pessoas dessa época eram, na maioria das vezes, muito diferentes mesmo, e pode ser estranho para nós. Mas vamos deixar isso para lá e vamos seguindo com a história. Então, Deus pediu a Noé que construísse uma arca, um barco muito grande, tipo um navio, para salvar aquela humanidade. A vontade de Deus era que todos se arrependessem de suas maldades, acreditassem na mensagem que Noé estaria passando para todos e fossem obedientes entrando na arca. Noé ficou responsável em construir a arca e dizer para aquelas pessoas que havia um jeito deles se salvarem. Noé era um homem que agradava a Deus em tudo que fazia. Então Deus falou com Noé: darei fim nessa humanidade que só faz coisas erradas. São todos cheios de maldade, praticam a violência e não têm amor nenhum uns pelos outros. E Deus disse mais: Noé, eu quero que você construa uma arca toda com madeira cipreste, pois é resistente à seca e a temperaturas extremas. Faça divisões de vários cômodos e feche todos os buraquinhos por dentro e por fora com piche para ficar bem fechado e seco. Pode passar piche em tudo, por dentro e por fora. O que é piche? Eu também estou curioso. Piche é um tipo de material parecido com asfalto em líquido. Um material mole e pegajoso, uma espécie de cola. E Deus passou para Noé as medidas do tamanho da arca. Nessa época, as unidades de medidas que existiam não eram as mesmas que usamos hoje. Era usada uma forma de medir chamada côvado. Hoje nós falamos em medidas de quilômetros, metros, centímetros e milímetros. Deus disse para Noé: eu quero que a arca tenha 300 côvados de comprimento por 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Como é esse negócio de côvado, Lolinha? O côvado foi uma das primeiras unidades de medida utilizada nos tempos antigos. A medida de um côvado era a distância que ia do cotovelo do braço até a ponta do dedo da mão de um homem e equivalia a 6 larguras da palma da mão. Traduzindo isso para a medida de hoje, como seria, Lolinha? 300 côvados de comprimento seria aproximadamente 150 metros. 50 côvados de largura, aproximadamente 25 metros, e 30 côvados de altura, mais ou menos 15 metros. Mas é uma questão não muito definida, pois as medidas de unidades tiveram muitas alterações até chegar nos dias de hoje. Mas é mais ou menos isso. Era um barco muito grande mesmo. Muito grande. Mas não foi só isso que Deus pediu. Deus pediu para Noé fazer uma porta lateral e fazer um andar superior, um andar intermediário e um andar inferior. A arca possuía 3 andares. Meu Deus! Que barco gigante! É verdade, Juni. Mas para que esse barco tão grande? Noé ia fazer um cruzeiro com a família dele? Nada disso, Juni. Você sempre aprontando. Deus disse para Noé:
faça esse grande barco, porque vou trazer muita água sobre a terra, um dilúvio para destruir todo ser vivo que tem fôlego de vida. Tudo o que existe na terra vai acabar, pois estou muito triste com a maldade dessas pessoas. Se alguém se arrepender de suas maldades e quiser se salvar, a arca será o meio da salvação. Quem não acreditar e quiser continuar com suas maldades, ficará do lado de fora e não vai sobreviver à grande chuva. Mas não se preocupe, Noé. Você e sua família são pessoas tementes e obedientes a mim e acreditam na minha palavra. Vou fazer um trato com você. Nessa arca vão entrar você, seus filhos, sua esposa e as esposas dos seus 3 filhos. Quero também que você traga um casal de todos os seres vivos, um macho e uma fêmea de cada espécie, para serem preservados juntos com vocês. Quero um casal de cada espécie de aves, um casal de cada espécie de animal de rebanho e um casal de cada espécie de animal rastejante. Eles virão até você e você vai colocá-los para dentro da arca e serão conservados com vida para preservá-los em segurança. E Deus disse mais para Noé: recolhe para armazenar todo tipo de alimento para você, sua família e os animais. Então Noé iniciou a construção do grande barco, a arca. E Noé começou a falar para as pessoas: se vocês quiserem se salvar da grande chuva que Deus vai mandar sobre a terra, deverão entrar nesse barco quando estiver pronto, pois Deus disse que quem não estiver dentro do barco vai morrer afogado, pois as águas vão cobrir toda a terra. E as pessoas daquela época riam de Noé e diziam: esse velho deve ser louco. Como pode alguém ter uma ideia dessa de construir um barco daquele tamanho? Mas Noé continuava a sua construção e sua mensagem. E o povo dizia: só pode ser maluco. Noé tinha quantos anos nessa época? A Bíblia diz que quando a construção da arca foi iniciada, Noé tinha 500 anos de idade. 500 anos? Como pode isso? Como pode? A contagem dos anos de antigamente era um tanto diferente de hoje. Não sabemos exatamente como era nessa época, mas existe referência de uma época que cada ano era formado por 6 meses de 30 dias e 4 meses de 31 dias. Os meses de novembro e dezembro não existiam nos calendários. Além disso, as pessoas viviam por muito mais tempo que nos dias de hoje. E Noé construiu a arca sozinho? Ele começou sozinho e depois os filhos dele ajudaram na construção também. Aqueles filhos dos nomes engraçados e diferentes. Eu me lembro dos nomes que a Lolinha falou. Os filhos de Noé se chamavam Sem, Cã e Jafé. Muito bem, Juni e Mila. Vocês aprenderam direitinho. Quando a arca ficou pronta, entraram na arca Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Além deles, entraram todos os animais que Deus havia dito, um casal de cada espécie. E as pessoas continuaram rindo de Noé e não acreditavam em sua mensagem. Todos diziam: que velho mais maluco, de onde vai brotar tanta água para fazer esse barco navegar em um lugar desse? E ninguém daquelas pessoas quis entrar na arca. Então Deus fechou a porta da arca por fora e começou a dar os primeiros pingos de chuva. E o povo continuava zombando de Noé, dizendo: esses pinguinhos de chuva vão cobrir a terra? Só pode estar com problema esse velho gagá. E os dias foram se passando e a chuva foi aumentando e cada vez chovia mais. Eu imagino as caras dessas pessoas. Pois é, eles tiveram a oportunidade de entrar na arca também, mas não acreditaram em Noé. Isso mesmo, não acreditaram e começaram a ter medo.
40 dias depois, até as montanhas mais altas ficaram cobertas pelas águas e todos os seres vivos que estavam na terra morreram afogados. Só os que estavam dentro da arca sobreviveram. Era o grande dilúvio, um aguaceiro extremamente gigante. Após 150 dias, as águas do dilúvio começaram a baixar. A arca finalmente pousou sobre os montes de Ararat. Noé soltou um corvo e uma pomba pela janela para ver o que iria acontecer. Como assim? Por que ele soltou os 2 pássaros? Ele soltou um corvo e uma pomba, pois se o corvo encontrasse alguma carcaça de animal em decomposição, certamente não voltaria. Isso significaria que já havia algum lugar sem água. E a pomba, não encontrando lugar para pousar, certamente voltaria. O corvo não retornou. A pomba retornou. Isso quer dizer que o corvo encontrou alguma carcaça de animal em decomposição. E a pomba não encontrou lugar para pousar. As águas estavam começando a baixar. 7 dias depois, Noé soltou a pomba novamente. E quando a pombinha retornou, trouxe um ramo de oliveira no biquinho. Ah, que bonitinho! Muito! Sim, Noé então concluiu que as águas já estavam bem mais baixas e a vegetação estava brotando novamente. Só depois de aproximadamente 1 ano, desde o início do dilúvio, é que Noé, sua família e todos os animais saíram da arca, todos em segurança. Deus fez uma aliança, um trato com Noé e com todos os seres vivos. Humanos, animais selvagens e animais domésticos que saíram a salvos da grande arca, que nunca mais haverá um dilúvio como aquele, destruindo tudo. E como sinal desta aliança, Deus colocou o arco-íris nas nuvens, como prova da fidelidade de Deus. Que legal! O arco-íris é o símbolo da fidelidade de Deus com a humanidade? Sim, Juni. Minha avó sempre diz que quando chove e depois aparece um arco-íris é porque não vai chover mais naquele dia. Pois é, o arco-íris é o símbolo que Deus criou para mostrar a fidelidade dele para a humanidade, como prova de que nunca mais haverá uma chuva tão forte que venha acabar com o mundo todo. E assim, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras, juntamente com todos os animais, saíram da grande arca e viveram por muitos anos. E aos poucos, a terra foi ficando povoada novamente, até chegar os dias de hoje. Que legal! Os anos se passaram e Deus criou um novo plano de salvação para a humanidade. Todos os seres humanos têm o direito de se arrepender de seus erros nesta vida e garantir uma vida eterna de paz com Deus. Deus enviou o seu Filho Jesus para viver entre os homens e morrer em uma cruz para a salvação e redenção de todos que acreditarem na mensagem de salvação, amor e paz que Ele trouxe para todos. E hoje, esse é o plano de salvação que é oferecido para a humanidade. Jesus é o Salvador. E infelizmente, quando nós falamos para as pessoas sobre Jesus, muitos agem da mesma forma, dizendo que somos loucos em acreditar em Jesus e na salvação das nossas almas. Mas a Bíblia é a palavra de Deus, e na Bíblia está escrito sobre o sacrifício de Jesus pelos nossos pecados e que ele veio para nos trazer a oportunidade de salvação. Não nos cansamos de dizer que só Jesus pode salvar e transformar vidas. E quem crer na mensagem salvadora de Jesus, a Bíblia afirma que terá uma vida eterna com Deus. Graças a Deus por tantas pessoas que acreditam nesta verdade.
Mas, infelizmente, muitos continuam fazendo o mesmo que as pessoas da época de Noé. Não acreditam e zombam de quem acredita. Não acreditando, terão o mesmo resultado e verão que seria maravilhoso se tivesse acreditado. Mas, infelizmente, será tarde demais. Gostaram da historinha de hoje? Cada vez gosto mais das suas historinhas, Lolinha. Eu também. Já aprendi a história da travessia do Mar Vermelho e agora a história da Arca de Noé. Pois é, quem quiser assistir a história A Travessia do Mar Vermelho, é só se inscrever neste canal. E seguir também o nosso Instagram, Turma da Lolinha OFC. Vamos ter musiquinha hoje também, Lolinha? Sim, vamos cantar! Oba! Uma chuva começou, um pingo aqui, um pingo ali, um pingo lá. Foi chovendo dia após dia e a arca começou a flutuar. Uma chuva começou, um pingo aqui, um pingo ali, um pingo lá. Foi chovendo dia após dia e a arca começou a flutuar. Mas Noé, sua família e os animais sob os cuidados seus sobreviveram em segurança, pois Noé obedeceu a Deus. Sobreviveram em segurança, pois Noé obedeceu a Deus. Uma chuva começou, um pingo aqui, um pingo ali, um pingo lá. Foi chovendo dia após dia e a arca começou a flutuar. Uma chuva começou, um pingo aqui, Um pingo ali. um pingo lá. Foi chovendo dia após dia e a arca começou a flutuar. Mas Noé, sua família e os animais sob os cuidados seus sobreviveram em segurança, pois Noé obedeceu a Deus. Sobreviveram em segurança, pois Noé obedeceu a Deus. Sobreviveram em segurança, pois Noé obedeceu a Deus. Sobreviveram em segurança, pois Noé obedeceu a Deus.